Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias. bitnoticias.com.br, acessa aí. Pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, quarta-feira, meio-quinha da semana 22 de abril, agora são 8h22 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Olha que mercado bonito, com Bitcoin subindo 2% a praticamente 7 mil dólares, 6.954. Olha que coisa bonita, mas cheia de graça, num pós-feriado que a gente nem aproveitou, nem pôde aproveitar o feriado, né? Já ficou em casa do mesmo jeito, né? Então olha só que mercado bonito. Vamos colocar aqui no CoinMarketCap para a gente ver o valor de mercado agora, né? Então, juntando aqui todas as 5.392 criptomoedas, a gente tem um valor de mercado de 201,6 bilhões de dólares. Então, estamos acima novamente de 200 bilhões de dólares. Ontem estava um pouquinho abaixo, 198, 199, agora 201,6 bilhões de dólares. O volume nas últimas 24 horas é um pouco abaixo de ontem, mas mesmo assim é um volume superior a 110 bilhões de dólares, né? Então agora 114 bilhões e meio de dólares. E a dominância do Bitcoin um pouquinho abaixo de 64 aqui por cento, agora 63% e meio, tá? Então o Bitcoin cotado aqui a 6.987 dólares, com uma altinha aqui de 2% em dólar nas últimas 24 horas. Colocando aqui em Bitcoin para a gente vê que o Ethereum tem 1% praticamente acima do Bitcoin, né, de valorização. Então o Bitcoin valoriza em dólar e o Ethereum valorizou em Bitcoin ainda, né? Por isso que a gente vê aqui que o Ethereum, o Bitcoin valorizou 2% e o Ethereum 3,36 segundo as métricas aqui do Coin 360 em dólar, né? Então em dólar ele aumenta, que tem valor nas últimas 24 horas aumentado em 3,35%, porque em Bitcoin ele aumentou mais 1%, né? Então o Bitcoin subiu 2% em dólar, então elevou tudo que é cotado em Bitcoin, praticamente tudo é cotado em Bitcoin, e o Ethereum ainda sobe 1%. Então por isso a diferença aqui de 3% para o Ethereum para 2% do Bitcoin, tá certo? E aí a gente vê algumas coisas caindo aqui, XRP, vamos falar da XRP daqui a pouquinho, tá? XRP caindo, Bitcoin Trash subindo 0,4%, Bitcoin SV subindo 1%, Litecoin aqui quase que no 0 a 0, Binance Coin subindo quase 1%, EOS caindo 0,5% e Tezos na 10ª posição subindo 3,60%. Aí a gente vem a 11ª e a 12ª subindo 3% e 4% respectivamente, né? Então Chainlink subindo 3%, Stellar 4,5%, tá? Mais ou menos esse panorama. O Dash aqui na 18ª posição, voltou para o top 20 com 5,32% de alta. Vamos colocar aqui o preço em dólar. Opa, o preço em dólar aqui para a gente ver. Então, continua aqui mais ou menos em quase 7 mil dólares, né? Então deve estar encontrando uma resistênciazinha para bater os 7 mil dólares, 6.987 doletinha. Com a doletinha, valendo desvalorizado 5,32 reais brasileiros, né? Então nunca foi tão caro comprar uma doletinha. Bom para você que tem Bitcoin comprado em real há bastante tempo. Se você tem Bitcoin comprado em real há bastante tempo, você tem a valorização do Bitcoin e mais a valorização do dólar. Ou seja, é o power, né? O power do power. E faltam menos de 20 dias, agora 16 dias e 16 horas para a gente chegar no halving, né? O tão esperado halving que o pessoal vem falando já há um ano e meio aí e tal. Vindo para o gráfico do Bitcoin, a gente nota aqui, ó, deixa eu botar em automático, a gente nota que ontem, né, a gente comentou, pô, o Bitcoin saiu aqui, deixa eu fazer isso aqui. Pô, o Bitcoin saiu aqui, caiu abaixo daqui da média de 50, agora tá abaixo da média de 20 e tal. Caramba, que loucura é essa, né? Se a gente colocar aqui eu vou colocar um retângulo aqui, ó, e a gente vai ver que nos últimos dias o Bitcoin tem feito um movimento mais ou menos parecido com isso aqui, né? Deixa eu botar aqui. Opa, um pouquinho mais para baixo. Tem feito mais ou menos um movimento parecido com isso aqui, né? Então deixa eu botar aqui. Então ele vem aqui até 7.000 qualquer coisa, baixa um pouquinho até 6.500, 6.600, aí sobe um pouquinho mais, cai um pouquinho e tal. Bitcoin tá mais ou menos nessa zona de preços aqui, né? Dentro desse retângulo aqui que a gente colocou. Então formou-se um caixote aqui, né? Onde o Bitcoin fica subindo e descendo, ele sobe um pouquinho da média de 50. Aí ele pega o suporte da média de 21, aí a média de 21 é rompida para baixo. Aí ele fica aí uns 2, 3 dias para baixo, né? O que aconteceu ontem aqui? Se a gente colocar para cima aqui esse gráfico, a gente vai ver que aconteceram 2 candles de baixa, né? Então tava subindo, beleza, pumba, 2 candles de baixa. E aí aqui teve um doji, né? Então teve 2 candles aqui de baixa e aí teve um candle de indecisão aqui. Você vê que ele é um candle indeciso, né? Por quê? Porque ele se mexe pouco durante o dia,
Então ele abre e fecha praticamente no valor que ele estava, né? Positivo, os candles anteriores eram negativos, e aí ele abre aqui positivo, e aí ele anda pouco durante o dia, né? Ele tem uma variação positiva e negativa pouca durante o dia. Então ele tem uma sombra aqui, ó, de 6.800 ele vai até a 6.900, e aí aqui ele, na abertura de 6.800 ele vem aqui até 6.700, ou seja, ele andou $100 para baixo, $100 para cima durante o dia, é pouco. Porque no dia anterior, olha só, olha a variação inteira do dia anterior, são mais de 6%, né? Então, a gente está falando de $500 de variação. Então, ele subiu $100 para cima, 100 para baixo no dia de ontem. Então, foi um dia de indecisão, né? Você tem uma sombra pequena comparada com outras sombras que a gente tem aqui. Olha só, a sombra desse martelo aqui gigante, olha essa sombra grande aqui, essa outra sombra aqui gigante, olha aqui. Então, a gente tem naturalmente no Bitcoin sombras grandes, até do dia anterior, olha que sombra grande. Se a gente for medir essa sombra aqui, ó, a gente tá falando de $102, né? E aí tem um candle de decisão e hoje ele vira positivo, né? Pelo menos até agora ele vira positivo. Tava abaixo, ele tava acima da média de 50, abaixo da média de 21, né? Que são essas duas aqui cruzadas agora. E nesse momento ele tá acima das duas, né? Então o Bitcoin tá fazendo esse movimento, né? Tá bem irracional, tá bem lateralizado. E o pessoal costuma dizer que antes de preceder um movimento de queda, aliás, um movimento grande de alta ou de queda, deixa eu colocar isso aqui. Antes de preceder um movimento grande de alta ou de queda, o Bitcoin lateraliza muito. E o pessoal tem falado, não, o Bitcoin não está lateralizando porque a volatilidade está alta. A volatilidade está alta porque a gente está pegando esses últimos dias aqui, ó, dia 11, a partir do dia 11, né? Então dia 12, 13 e 14 de maio. Se a gente pega esses 3 dias aqui e coloca na média, obviamente que essa média vai estar bastante desregulada, mas se a gente coloca aqui, ó, ignora esses dias, cara, se a gente for pegar principalmente aqui a partir do dia 1º de abril, cara, o Bitcoin tem pouquíssima volatilidade. Vamos botar do fechamento aqui até o máximo. Ele tem pouquíssima volatilidade, são 12%. É muito pouco para o Bitcoin. 12% em um mês é muito pouco para o Bitcoin. 20 dias é muito pouco, né? Só que essa média aqui, ó, esses dias aqui, 12, 13, 14, 15 aqui do mês passado, deram uma bela de uma mexida na média, né? Então, mais ou menos por aí. Bitcoin tá meio pastelzão, e isso quer dizer que possa ter um movimento mais brusco. Se vai ser alta, se vai ser queda, quem sabe? Eu não sei, eu não faço ideia. Se você sabe, você me fala aí, tá? A gente já falou sobre os próximos suportes e resistências, né? Então, o próximo suporte aqui, ó, na casa de 6.600 é um suporte um pouquinho mais forte. Obviamente, a gente tem suportes e resistências nas médias. Então, média de 50 agora 6.800, média de 21 exatamente 6.900, tá? Então, a gente tem suportes e resistências nas médias. Tem um suporte um pouquinho mais forte em 6.600. Suporte que a gente deve enfrentar agora em $7.000, que tá quase, né? 6.960, então tá quase ali em $7.000. Próxima resistência 7.150, mais ou menos por aí. Bitcoin tá pastel, mas tá bonito, né? Vamos ver o que acontece nos próximos dias. Se ele vai subir ou se ele vai querer fazer esse movimento, tá? Lembrando que estamos num Death Cross, tá certo? Rolou um Golden Cross, que é a média do diário, a média de 50 cruzando para cima, a média de 200, e aí rolou o descruzamento, né? Então rolou o Death Cross, né? Então aqui rola o Golden Cross, uma possibilidade de alta, né, uma confirmação de tendência de alta, e ela foi logo desvirada aqui para um Death Cross, que é uma confirmação de baixa. Vamos ver o que acontece. Obviamente, essa confirmação de baixa aconteceu por quê? Porque o preço caiu, óbvio, e porque esses dias aqui levaram as médias lá para baixo, né? Então, mais ou menos por aí. Olha só essa notícia aqui da Forbes, né? Americanos estão usando seus cheques de estímulo para comprar Bitcoin. Eu traduzi essa notícia aqui para ficar um pouquinho mais fácil o entendimento. Você tá sabendo que a gente tá passando aí por uma parada muito louca, uma pandemia muito louca, né? E nos Estados Unidos, eles têm algum sistema de seguro-desemprego, alguma coisa bem parecida com o seguro-desemprego que a gente tem aqui no Brasil. Desde essa crise muito louca, 22 milhões de americanos já pediram o seu auxílio, como se fosse um auxílio-desemprego, né? Lá tá rolando um cheque de $1.200. E olha o que os caras estão fazendo nos Estados Unidos. Obviamente não são todos, né? Então, alguma parte, mas essa alguma parte está fazendo alguma relevância. Olha só, americanos estão usando seus cheques de estímulo para comprar Bitcoin. Então o cara perdeu o emprego, tá? Então é como se fosse um auxílio-desemprego, alguma coisa do tipo. O cara tá recebendo um cheque do governo de 1.200, tá? $1.200. E aí ele tá pegando e comprando Bitcoin. E esse movimento aqui tá sendo relatado pela Forbes, tá?
Inclusive eles pegam aqui, eles pegam um tweet do Brian Armstrong, que ele é dono da Coinbase, tá? E ele fala o seguinte, olha, desde que começou esse estímulo do cheque, desde que começou, a nossa plataforma teve um aumento no número de pessoas muito grande. E o número de compras e depósitos no valor de $1.200 aumentou drasticamente. Olha só, ele mostra até um gráfico aqui e tal. Ou seja, muita gente tá pegando o dinheiro inflacionário, que é o dinheiro que é o dólar, né? O dinheiro inflacionário, onde os caras vão lá e imprimem grana, e tá colocando no Bitcoin, que é uma grana deflacionária. Então olha que loucura, né? Ele pega o dinheiro inflacionário e compra uma parada deflacionária, né? É o sistema contra o sistema. Muito legal isso. O que significa? Ao meu ver, assim, num primeiro momento que eu pensei, bom, essa galera que tá pegando esse cheque de 1.200 não tá ainda precisando. Então pegou a grana, opa, vem cá que é meu, né? Dá pra cá que é nosso. Só que ainda não precisou, porque quem precisa, obviamente, vai pagar aluguel, vai comprar conta de supermercado, né? Porra, vai pagar as contas. Se o cara tá comprando Bitcoin é que não tá precisando nesse primeiro momento. Então, assim, a situação lá não deve estar, para essas pessoas que estão comprando, não deve estar tão agravante assim pela falta do emprego. Agora, o que significa? Que a pessoa está apostando que esses 1.200 nos próximos meses pode virar 2.400, ou seja, a pessoa pode dobrar a grana, e aí ela vai fazer esse saque quando ela de fato estiver precisando. Então, bom, nesse momento eu não estou precisando, o Bitcoin tá meio baixo ali e tal, tem um halving e tal, pumba, vou comprar Bitcoin. Talvez essa seja a aposta das pessoas, tá? Mas, de fato, está acontecendo. O pessoal está pegando dinheiro do governo e comprando Bitcoin próximo ao halving. Vamos falar sobre essa notícia aqui. O YouTube exclui, sem aviso prévio, o canal Dash Dinheiro Digital. Então, olha só o que aconteceu. Desculpa. E o que vem acontecendo, né? Desde dezembro a gente vem relatando casos de canais que vêm sofrendo strike do nada, né? Conteúdo nocivo ou sei lá o que eles põem lá. Conteúdo nocivo. É nocivo para alguém, né? Para eles, eu acho, né? E aí o que acontece? Eles excluem o canal, e isso está acontecendo. No nosso aqui aconteceu bastante. No nosso eles excluíram 2 vídeos, ou seja, eu tive que... Na fúria lá eu tive que apagar 350 vídeos, eu paguei 1,5 milhão de views de história do canal. Não sei quantas milhões de horas assistidas. Cara, sinistro, né? Porque a gente não sabe, não existe uma regra clara. Olha, Felipe, você está descumprindo essa regra aqui, então, pô, tô te dando aí um período aí, 60 dias, 90 dias para você se adequar. Não, é assim, olha, mudamos a regra, não vamos te falar qual que é a regra, pau no seu cu. É mais ou menos assim. E aí ontem, no dia de ontem, no início da semana, na segunda-feira, se eu não me engano, ou domingo, sei lá, eles deletaram o canal do Tony Vaz, tá? Que é um trader também de Bitcoin e tal, bem conhecido na comunidade. Deletaram o canal também sem aviso prévio, sem nada. E ontem foi a vez do Rodrigo da Dash, aqui do canal Dash Dinheiro Digital. Simplesmente deletaram o canal do cara, tipo, deram um strike em 1 minuto e deletaram no minuto seguinte, saca? Então é complicado. E ele tá fazendo um apelo aqui, inclusive se você clicar aqui na matéria e ajudar a gente aqui no Twitter a fazer um apelo nas mídias sociais, porque pelo YouTube você não consegue, né? Você só consegue falar com o YouTube fora do YouTube. É uma loucura, isso é total, é insano. Agora, esse é o problema da gente, e eu me incluo nisso, querer construir casa em terreno alugado. Então você aluga um terreno e quer construir uma casa depois de achar que é sua. Esse que é o problema, né? Então a gente está aqui criando um alicerce, criando uma base, né? Que são os nossos inscritos e a galera que a gente está falando, você é minha galera, né? Então a gente quer criar essa base e aí depende do YouTube, porque o YouTube é o intermediário disso. Ele fala assim, não, Felipe, eu não quero mais você. E tá tudo bem. Se ele fala assim, eu não quero mais você, a empresa é deles, eles fazem o que eles quiserem, né? Eu que tenho que me adequar ou não. O que a gente fica... E quanto a isso tá tudo bem, tá? Quanto a isso tá tudo bem. Se algum dia o YouTube chegar e falar, Felipe, ô meu amigo, você é bonita, gosto muito de você, você fala um monte de coisa legal, mas hoje é não. Cara, não tem problema nenhum, só deixa as regras claras. Falou? Só deixa a regrinha clara. E aí o que acontece? Por que a gente vê esse tipo de ação sendo tomada? Por conta disso. São muitos golpes que se passam no YouTube, no Google, no Facebook. Então o que acontece? A galera cria golpe, impulsiona esse golpe para pegar a maior quantidade de pessoas possível. E nesse caso aqui, ó, a Ripple processa o YouTube por golpes envolvendo sua criptomoeda XRP. Por quê? Porque algum golpe que foi impulsionado dentro do YouTube, eles deviam estar prometendo algum ganho com XRP, alguma coisa assim, e a XRP está processando. Ou seja, se coloca aí na situação do Google, né, do YouTube, eles falam assim, caramba, esses caras aí, esses cara que falam de Bitcoin aí, pô, o governo vai ficar me enchendo o saco que esses caras estão falando de Bitcoin.
Aí eu tomo processo porque tem golpe. Pô, eu vou deletar esse canal todo aí. É mais ou menos isso que acontece. E o que não tem problema nenhum. Só deixa a regra clara. Só fala assim, olha, Felipe, ou Rodrigo, ou quem quer que seja, a gente não quer mais que vocês falem de Bitcoin, porque, porra, o governo fica aqui na nossa fuça aqui. Então, velho, vai falar de outra coisa. Faz vídeo de cachorrinho, de gatinho, faz essas porra de vídeo, só não enche o saco. Só tem que deixar a regra clara. O que não pode é dar strike na gente sem nenhum motivo aparente, né? E é sempre muito genérico, né? Sempre tudo muito genérico. Então você vê que a Ripple processa o YouTube porque alguém fez algum golpe muito louco aí, envolvendo a Ripple, e impulsionou. E aí a Ripple quer tirar vantagem disso. Aí o YouTube chega e fala assim, ó, tá vendo? Tá vendo por que eu tô deletando o canal de vocês? Porque vocês falam da Ripple, a Ripple me processa, tem scam e não sei o quê. E aí vira uma bola de neve que tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. E sabe qual que é o pior disso tudo? É a galera, principalmente da comunidade, eu tô falando brasileira, americana, tudo, é a galera que fala assim, ah não, mas ele fala de Dash mesmo, pode. É assim que começa. Não, ele fala de Dash, tá tudo bem. Aí daqui a pouco, não, o Bitnada ele tem barba, tá tudo bem. Daqui a pouco, cara, é tua liberdade de expressão sendo cerceada, né? E aí, quem entra nessa, né, de tipo, ah não, é porque por conta disso, por conta daquilo. Cara, isso é mega prejudicial, né? O cara tá apoiando a censura, né? Acho muito ruim. Última notícia aqui, taxa de hash de Bitcoin se recupera em 64% desde março. Então olha só, teve aquela queda muito louca, os mineradores tiraram, porque o preço do Bitcoin diminuiu, né? Então o Bitcoin saiu de 10 mil, que estava 10, 8 mil dólares, que seja 10, 9, 8, foi para 3 e pouco, os caras desligaram as máquinas. Falaram, peraí, me custa 6 e pouco, quase 7 mil. A gente vai falar com o Rossello hoje ao vivo, tá? Ele vai falar pra gente quanto custa minerar um Bitcoin e quais são as dificuldades. Mas aí o cara falou, caramba, o Bitcoin tá 3, 4 mil dólares, como é que eu vou pagar 7 para minerar? Desligou a máquina. Aí o que aconteceu? A taxa de hash saiu de 145 exahashes por segundo para 60, né? Então caiu absurdamente. Lembrando que esse 60 é 4 vezes maior, é 4 vezes maior? É, 4 vezes maior do que em 2017, quando a gente teve o topo histórico. Em 2017, quando a gente teve o topo histórico do preço do Bitcoin, a taxa de hash é de 14 exahashes por segundo. Então a gente está falando de 64, numa queda bizonha, ainda assim é muita coisa, tá? E agora voltou aqui para patamares, na matéria aqui, de mais ou menos, 130 hashes, tá? Então olha só. Ah não, na realidade ele voltou para 82, então cara, são mais de 5 vezes mais do que do topo histórico lá em 2017, tá? Então ele estava aqui na casa dos 145, caiu aqui para 82 e já está em 130 novamente, bem próximo aqui dos 145, que foi o topo histórico. Tem uma métrica aqui, olha, isso aqui é legal da gente ver, hein? Isso aqui é bem legal, e eu lembro de ter noticiado alguma coisa parecida com isso no ano passado, quando a gente precedeu aquela alta dos 14 mil dólares, tá? O Josh Osweisk, sei lá como é que fala isso aqui, ele fala o seguinte, número de endereços ativos na rede ultrapassou a maior alta dos últimos 9 meses. 820 mil usuários ativos, né? Então, usuários ativos, vamos entender como carteiras ativas. Então, uma carteira que, sei lá, nos últimos 6 meses ou um ano, teve algum saque, algum depósito, tá? Eu acho que é essa a métrica que eles usam. E são 820 mil carteiras com algum saldo, com alguma movimentação em algum tempo. Lembrando que isso não quer dizer que são 820 mil pessoas, você pode ter 37 carteiras e fulano pode ter 1 milhão de carteiras, né? Então, não quer dizer que são 820 mil pessoas, por exemplo. Eu tenho mais de uma carteira. Você provavelmente, dependendo da carteira que você usa, ele gera vários endereços. Por exemplo, você tem uma Ledger, se você fizer 10 operações, ele vai gerar 10 endereços, por exemplo, né? Então, não quer dizer que são 820 mil pessoas. E também não quer dizer que existam só 820 mil carteiras, porque pode ter uma carteira em hold aí, sei lá, os últimos 5 anos, o cara é ativo pro cara, o cara só não mexe, tá? Então, esse não, enfim, independente disso, esse número anda crescendo bastante. E a última vez que isso cresceu, o ano passado, a gente teve aquela alta cabulosa de 2019, que o Bitcoin saiu de 3 mil para 14 mil dólares, assim, questão de, sei lá, 4, 5, 6 meses, 7 meses que seja, né? E esse número está crescendo novamente, o Josh Wollex tá vendo isso daí e tweetou sobre isso. Eu vou deixar a matéria aqui para você dar uma olhada, vale a pena dar uma olhadinha nisso aqui, tá? Olha só, hoje dia 22, né? Hoje dia 22/4, lá no Instagram, @canal Bitnada lá no Instagram, a gente vai conversar ao vivo às 7 horas da noite, né? 19 horas hora de Brasília, com o Rossello Lopes, que ele é da Stratum, da CoinBR,
e ele é minerador, cara, desde, sei lá, 2011 ou 2012. O cara é muito early adopter. E aqui no Brasil, o pessoal fala dele e tal, tem um respeito. A comunidade internacional tem muito mais respeito do que a comunidade brasileira. E eu vi isso em loco lá em Montevidéu. Cara, o cara é ovacionado. Chega lá, a galera puxa tapete vermelho pra ele, né? E aqui no Brasil, muita gente torce o nariz. Vamos tirar essas dúvidas todas, vamos falar com ele, vamos entender o que é mineração, por que ele está nesse mercado, o que ele entende, qual que é o preço do Bitcoin que ele entende para os próximos dias, o que ele entende sobre halving. Vamos falar com um cara que entende bastante, tá? Hoje, 19 horas, horário de Brasília, lá no @canal Bitnada no Telegram. No Instagram. Falou? Até amanhã. Beijinho e tchau, tchau. Acesse o link na descrição e conheça o próximo nível do Holding, Projeto Hold Estratégico.